paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Se você ainda não nos acompanha, já se inscreva no canal e também deixe seu like e compartilhe com todos os amigos que você tem na sua lista de WhatsApp. É muito importante para cada um de nós que você deixe o seu comentário. É edificante para o nosso canal, para as nossas vidas. Queridos, nós sabemos que há uma guerra acontecendo no mundo de hoje, mas não é um conflito entre nações, tribos, líderes de governos, não. Não é uma rebelião ou golpe de Estado, mas é uma importante batalha invisível que está acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia declara que o povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento, como nos diz Oséias. Uma das principais áreas nas quais os cristãos são derrotados é por causa da falta de conhecimento da guerra espiritual. O que é, como acontece, como se prevenir. A igreja primitiva viu a experiência espiritual em termos de uma guerra, e é a guerra do bem contra o mal. E a nossa proteção é encontrada na armadura de Deus. A palavra de Deus, ela é comparada como uma espada. Os ataques de Satanás são chamados dardos inflamados que nos atingem, nos lesionam, nos paralisam, nos fazem ficar fracos na fé. Queridos, quando você ouve falar de boa peleja, está se referindo à fé. E aos crentes é dito que lhes é pedido que combatam o bom combate. E a igreja primitiva sabia exatamente que ela estava comprometida num intenso conflito espiritual. A mesma batalha espiritual continua hoje, meus irmãos. Porém, em lugar de estarmos combatendo o inimigo, os cristãos muitas vezes estão construindo edifícios de igrejas, produzindo dramas musicais, tendo encontros de fraternidade e até muitas vezes, amados, dentro de uma igreja, lutando uns contra os outros. Enquanto esta grande batalha espiritual, ela está acontecendo ao redor dos cristãos. Satanás quer deixar os cristãos adormecidos, mas ele tem também intensificado a sua astuta cilada, os seus ataques contra a igreja, que tem se retirado das linhas de frente de batalha. A igreja se preocupa com tantas coisas que tem distraído os crentes, entretenimento, atrações, enquanto muitas vezes é deixado de lado a batalha espiritual. E na medida em que o final dos tempos se aproxima, inclusive, é importante demais para os crentes que eles entendam que a guerra espiritual, nesses tempos, é muito mais intensa do que nos primeiros dias, nos primeiros anos da história da igreja. E o apóstolo Paulo, ele nos advertiu em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atraidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E então, para estarmos preparados para esses tempos difíceis, uma ênfase renovada deve ser estabelecida nas nossas estratégias de guerra espiritual. A vida cristã é uma guerra,
O quanto antes nós reconhecermos que estamos numa guerra e nos prepararmos para ela através da palavra, tanto antes eu e você vamos experimentar a vitória. Porque a palavra do Senhor nos diz em Lucas, no capítulo 14, no versículo 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Planejamento, estudo, organização. Nenhum rei jamais foi à batalha sem um cuidadoso exame dos recursos e sem desenvolver estratégias para aquela batalha. Visto que a guerra espiritual é justamente isto, espiritual, deve ser entendida como uma mente espiritual. Em nosso estado natural de pecado, nós não podemos entender as coisas espirituais, mas nós precisamos ler, nos aperfeiçoar, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 2, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque ele não discerne espiritualmente. Por isso, meus amados, é necessário usar o discernimento espiritual para entender as coisas espirituais. Como você vai ter discernimento se você não lê a palavra, se você não tem comunhão com Deus, se você não ora? Amados, é momento de lutarmos, de guerrearmos. Tantos estão fracos, doentes dentro das igrejas, porque não estão se fortalecendo em Deus para guerrear. Talvez um dos melhores exemplos de discernimento natural e espiritual está registrado em 2 Reis, no capítulo 6, onde registra a história de uma batalha natural na qual as tropas da nação inimiga da Síria haviam rodeado um pequeno povo chamado Dotã, onde o profeta Eliseu estava. E quando o servo de Eliseu, Geazi, viu aquele grande exército do inimigo, ele teve medo. Eliseu, ele fez diferente. Ele orou que Deus abrisse os olhos espirituais de Geazi para que ele pudesse ver as hostes espirituais que o rodeavam e os protegiam. E foi exatamente nessa ocasião que Deus abriu os olhos espirituais de Geazi e lhe permitiu ver visivelmente as forças superiores de Deus listadas para a batalha. Essa história desta batalha de Dotã, ela é muito semelhante às condições espirituais na igreja. Há alguns, como Eliseu, que veem claramente o que está acontecendo, enxergam o reino espiritual, enxergam a batalha, eles sabem que há um conflito que está acontecendo, eles já têm identificado o inimigo, eles já têm reconhecido as grandes forças de Deus, eles têm buscado em Deus para assegurar a sua vitória. Mas dentro dessa mesma igreja há outros como Geazi, que com um pouco de encorajamento, talvez serão capazes de abrir seus olhos espirituais e não serão mais temerosos ou derrotados pelos inimigos. Porém, tristemente, há muitas pessoas, como aqueles que estavam na cidade de Dotã, estavam dormindo espiritualmente. Há pessoas na igreja dormindo espiritualmente, perdem sua saúde, perdem seu casamento, perdem suas finanças, perdem seus filhos para o mundo porque não estão acordando, não estão buscando em Deus estratégias para lutar contra o inimigo. Eles não sabem, inclusive, que o inimigo tem os rodeado e está posicionado para o ataque. Amados, a batalha espiritual invisível é uma batalha que envolve a todos os homens e mulheres de Deus. O reino de Satanás
Ele é um reino espiritual. E ele veio para matar, roubar e destruir. Efésios 6 nos diz, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra todas as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, a guerra espiritual não é uma batalha natural entre a carne e o sangue. Não é uma batalha do homem contra homem. Não é uma batalha visível. É um conflito invisível no mundo espiritual. É uma batalha dentro e ao redor do homem. Não é uma guerra visível, porque os espíritos estão envolvidos e nós aprendemos com Lucas que um espírito não tem carne, não tem ossos. A guerra invisível está sendo travada na guerra, porque João 10:10 nos diz que o ladrão, o nosso inimigo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ali Jesus nos alerta, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Precisamos nos posicionar. Porque Satanás luta o tempo todo para manter o controle dos reinos do mundo. Satanás não quer que eles estejam sob a autoridade de Deus. A batalha também é efetuada dentro dos corações, nas mentes, nas almas dos homens e das mulheres. Satanás chega ao ponto de cegar as mentes dos não crentes e ataca os crentes na área da adoração, da palavra, no seu caminhar diário e no seu trabalho para Deus. Ele é astuto, ele vem de mansinho para afastar você, para afastar a mim da presença de Deus. Por isso nós precisamos todos os dias estar aqui no nosso devocional, entrando em comunhão com Deus, porque o homem, a mulher, foi originalmente criado à imagem de Deus e para a glória de Deus. A guerra invisível contra o homem começou lá, com a primeira tentação no jardim do Éden. Satanás fez pecar a Adão e Eva. E isso teve consequências. Isso resultou em que todos os homens herdariam a natureza pecaminosa e realizariam atos individuais de pecado, conforme essa natureza, como nos fala em Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Resultou numa guerra invisível entre o homem e as forças do mal. Em Gênesis 3 nós podemos ler: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o Satanás e a mulher, entre a tua descendência e os teus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus e condenado à morte. Porém, não foi o fim. Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que idealizou um plano especial para salvá-lo do pecado. E nós podemos ler em João 3, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E mediante a nossa fé em Jesus, a confissão, o arrependimento dos pecados, os homens e as mulheres são liberadas do poder do inimigo.
E então, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não resultou somente na salvação do pecado. Também derrotou o inimigo, Satanás. A palavra nos diz que ainda alguns continuam imitando o inimigo, porque aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porém, se Satanás está destruído, derrotado, por que a guerra ainda continua? Após cada guerra ainda há resíduos da resistência inimiga, tropas rebeldes que não se renderam até que a força vencedora os obrigue a fazê-lo. Jesus derrotou sim Satanás, mas nós ainda estamos vivendo na terra. Nós estamos vivendo num território ainda ocupado pelas forças inimigas da resistência. E é preciso entender as estratégias de guerra espiritual para que isso nos dê habilidade de tratar e de resistir a todos esses poderes malignos. Satanás ainda continua tratando de manter os homens cativos no pecado, nas trevas. Mas ele usa métodos enganosos, ele está incitando homens e mulheres às luxúrias da vida pecaminosa, aos vícios, à prostituição, às traições. Ele aponta os afetos da alma e do espírito, os quais legitimamente pertencem a Deus, mas o inimigo quer tomar posse de tudo. Ali, como eu li, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas quando nos convertemos e tomamos o lugar, o caminho de Jesus, então vem a parte que diz: e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, Satanás ainda quer ser o governante supremo. Ele está travando uma batalha intensa pelo coração, a mente, a alma e o espírito dos homens. Suas estratégias são dirigidas contra Deus, contra os planos de Deus, contra o povo de Deus. A batalha vai continuar até o grande conflito final. Mas, amados, nós não estamos perdidos. Toda a mensagem da palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada, é o apelo ao homem para mudar do reino de Satanás para o reino de Deus. Os homens até são nascidos dentro do reino de Satanás, diante do nosso nascimento natural. Mas então existe o nascer de novo. O nascer de novo dentro do reino de Deus através do nascimento espiritual. A entrada no reino de Deus é pela experiência do novo nascimento que todos os cristãos devem passar. Há somente duas divisões na guerra espiritual. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Você não pode ser neutro nessa guerra, não. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou está do outro lado nessa guerra espiritual. Inclusive, alguns cristãos têm medo de confrontação com o inimigo, então eles tentam ignorar essa guerra. Fazer como se essa guerra não existe e fazem uma certa trégua com o seu inimigo. Pensa que eles pensam que se eles ignorarem a Satanás, ele não vai incomodá-los. Essa é uma das principais estratégias de Satanás, do nosso inimigo. Ele fazer com que nós pensamos que ele não existe, que ele não vai guerrear contra nós.
Ele trata de deixar completamente imóveis, paralisados, os membros do exército de Deus mediante suas táticas de neutralidade, de vir de um modo sorrateiro para enganar até os escolhidos. Queridos, não há neutralidade nessa guerra. Você é vítima ou você é vencedor? O chamado espiritual às armas está ocorrendo. Amados, você está do lado do bem ou do mal? Você é parte do reino de Satanás ou do reino de Deus? A qual reino você pertence? Você é vítima ou você é vencedor nessa guerra espiritual? Mas saiba, Deus ora por nós, Deus olha por nós, Deus contempla a nossa vida, e o desejo de Deus para todos é que Deus não quer que ninguém experimente a morte espiritual de separação eterna dele, indo para o inferno. A palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é essa a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Eu não vim chamar os justos, disse o Senhor, e sim os pecadores ao arrependimento. É necessário para entrar no reino de Deus, que diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento, nova vida é necessário para entrar no reino dos céus. Quando você se torna parte do reino de Deus, então você está alistado no exército de Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar estratégias. Se você o buscar todos os dias, Deus vai acampar os anjos ao redor da tua casa, da tua vida, para que tu não sejas atingido. Porque de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus mantém as suas promessas e Ele é absolutamente digno de confiança. Deus abençoe você.